Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver juntos razões trigonométricas no triângulo retângulo. Acabamos de observar o clipe do filme Contato. A ideia é instigarmos o que interessa saber as razões trigonométricas no triângulo retângulo. De onde veio e por que usamos? Será que tem utilidade ou é meramente questões para a gente estudar para o vestibular? Nós sabemos que tudo na matemática tem uso na tecnologia e muitas coisas ainda não estão sendo usadas, que um dia vai ser usada. Um dia, bem atrás, alguém pensou, será que conseguimos calcular a distância da Lua até a Terra? Será que conseguimos calcular a distância do Sol até a Terra? Será que conseguimos calcular a distância entre as estrelas? Será que uma estrela vai bater noutra? Será que a Lua vai bater na Terra? Será que o Sol vai cair sobre a Terra? Ou a Terra vai cair sobre o Sol? Todas essas perguntas instigaram os cientistas da época, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. E eles pensaram, como vamos fazer esse cálculo? Turminha, vamos pegar agora o seguinte. Um transferidor e duas réguas e calcularmos a distância da Lua até a Terra. Como, professor? Você está louco? Calcular a distância da Lua até a Terra com duas réguas e um transferidor? Então vamos chamar uma enquete para saber se os colegas conseguem calcular essa distância. Galera, posso lançar um desafio para vocês? Pode. Aceita? Aceito. Aceita? Quem consegue medir a distância entre a Lua e a Terra com esses objetos aqui? Duas réguas e um transferidor. Sabe fazer? Não. E você? Não. E você? Também não. Quer tentar? Então vamos lá. Tá, te dou os objetos e você manda ver. Ai, ai. O que será que tem que usar aí? Como é que é? Saber medida da distância, alguma coisa assim. Por aí? É. Dá uma dica, dá uma força aí pra ele. Não sei lá, não sei, cara. Não sei. Não sabe mesmo? Tem nem ideia? Nem ideia. E você tem ideia de como faz isso? Não. Não? Não. Nunca nem imagina? Não, nunca tentei. Será que é possível? Acho que é. Posso lançar um desafio pra você? Pode. Tá, então você consegue medir a distância entre a Lua e a Terra usando esses objetos, duas réguas e um transferidor? Com duas regras e um transferidor, eu acho que é assim, ó. É cateto oposto. Eu acho que é o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Que eu posso medir a distância exata. Será que dá? Eu acho que sim. Bom, esse cálculo é possível através da aplicação do seno. Explica aí, professor. E então, vamos então calcular a distância da Lua até a Terra usando um transferidor e duas réguas. Primeiro, você vai construir o lado que vai ser a parte da horizontal. Segundo, você vai inclinar a régua de tal forma que você consiga pegar a Lua até a Terra numa certa inclinação. Com o transferidor, você vai medir este ângulo. Coloque no triângulo retângulo, calcule a projeção da imagem da Lua na Terra, você vai ter o lado horizontal. E nesse triângulo, você pode criar qualquer outro triângulo retângulo, bem menor, com uma distância bem pequena, com as duas réguas. Você usa seno, ou usa tangente, ou usa cosseno, não importa qual deles você vai usar. O que importa é que você vai usar o tema da aula de hoje, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, e assim você obtém a distância da Lua. E agora, eu quero calcular a distância de um barco até a margem do mar, até a praia. Como é que eu faço? Vamos supor que nós temos o João e o Antônio na beira da praia. E quando chega lá, uma caravela portuguesa. E eles ficam na dúvida, qual é a distância desta caravela até a praia? Como é que vamos fazer para calcular essa distância? Acompanhe então comigo para nós podermos calcular essa distância. Veja
que o João e o Antônio eles vão se afastar um do outro para calcular uma certa distância. Não importa qual é a medida. Vamos supor que eles calcularam 100 metros. E lá eles vão fazer o mesmo processo que fizemos para calcular a distância da Lua até a Terra. Vai achar o ângulo e desta forma eles usam também razões trigonométricas e acham uma distância. Neste caso, o ângulo é 45 graus e a distância ficou em 100 metros. Então agora vamos fazer o quê? Entrar no tema principal da aula, triângulo retângulo. O que acontece nesse triângulo retângulo? Então temos no triângulo retângulo e temos o teorema de Pitágoras. Primeiramente vamos abordar o triângulo retângulo. Num triângulo retângulo eu tenho um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, dois ângulos menores que 90 graus. Vamos chamar esses lados de Azinho de frente ao vértice A, Bzinho de frente ao vértice B e Czinho de frente ao vértice C. E temos dois ângulos, alfa e beta. Eu sei que a soma desses três ângulos, quanto que é, turminha? 180 graus. Muito bem, parabéns. Então a soma de alfa mais beta é quanto? 90 graus. Joia. Agora vamos definir para vocês a função seno. Seno de um triângulo. O que é seno de um ângulo? Seno de um ângulo, turminha, é o cateto oposto ao ângulo que ele enxerga sobre a hipotenusa. Então vejamos, seno do ângulo alfa vai ser igual a B sobre A. E seno do ângulo beta vai ser quem? C sobre A. Lembrando do triângulo retângulo. Vamos lembrar agora no triângulo retângulo os catetos adjacentes e opostos e a hipotenusa. Então nós temos aqui o seguinte, a hipotenusa sempre será chamada do lado de frente a 90 graus. E o cateto adjacente é o cateto vizinho. C é cateto adjacente de alfa, do ângulo alfa. C é o cateto oposto, de frente, oposto a beta. O cateto Bzinho, B é oposto a alfa, de frente a alfa. E Bzinho é adjacente a beta, do lado de beta, vizinho de beta. Dessa forma, vamos introduzir agora cosseno de um ângulo. Pergunta ao seu amiguinho se lembra de alguma palavra em português que começa com a inicial co. Lembrou? Copiloto, colega, companheiro. Todos dão a ideia do quê? De vizinho, de adjacente. Então veja comigo. Cosseno vai ser cateto adjacente, vizinho, sobre a hipotenusa. Então cosseno de alfa vai ser quem? O cateto adjacente alfa. Quem que é? Czinho, sobre a hipotenusa A. E o cosseno de beta quem que é? É o cateto adjacente a beta. Quem que é? Bzinho, sobre quem? A hipotenusa Azinho. Então, seno de um ângulo e cosseno de um ângulo significa o quê? Uma razão entre dois lados. Logo, qual é a unidade de seno de um ângulo e qual é a unidade de cosseno de um ângulo? Tanto o seno quanto o cosseno não tem unidade, porque você vai acabar simplificando as unidades dos lados. É uma razão trigonométrica. E eu vou aplicar o seno de um ângulo e o cosseno do ângulo quando o triângulo for retângulo. Eu tenho que aplicar o seno e o cosseno para o triângulo retângulo, porque a definição é cateto oposto sobre a hipotenusa para seno e cateto adjacente sobre a hipotenusa para o cosseno. E se o triângulo não for retângulo? O que a gente faz quando o ângulo não é de 90 graus? Então vamos responder a pergunta que foi feita. E se o ângulo não for de 90 graus? E se o triângulo não for um triângulo retângulo? Nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos recorrer para o ciclo trigonométrico, para a circunferência trigonométrica. Vamos verificar hoje como é que vamos fazer o cálculo para os ângulos que não se comportam dentro de um triângulo retângulo. Se não fosse seno e cosseno, nós não poderíamos medir a distância de um objeto e outro? Então agora vamos verificar o seguinte, para calcular a distância entre dois pontos, será que realmente preciso de saber seno e cosseno? Hoje em dia não é necessário. No século XXI temos equipamentos ultramodernos que conseguem emitir um raio de onda eletromagnética e recepcionar esse mesmo raio de onda eletromagnética, conseguindo assim calcular a distância entre dois pontos. Pode ser a distância do Sol até a Terra, da Lua até a Terra ou de qualquer outra estrela até a Terra. Porém,
Se eu não tiver esses equipamentos, como é que eu vou calcular a distância de dois objetos? Preciso recorrer a valores de seno e de cosseno já calculados. Para os vestibulares e para os colégios, vocês precisam conhecer basicamente o seno e o cosseno de 3 ângulos. Nesta tabela que nós vamos